Meu nome é Karina Ducati, eu sou filha da Noeli e do Cláudio. A minha mãe sempre foi vendedora, então ela vendia pão, vendia tudo para ajudar nas despesas da casa. E meu pai ele é engenheiro agrônomo, mas ele também foi professor de química durante um período. Eu cresci, passei minha infância e adolescência na cidade de Paranatinga, que é uma cidade do interior do Mato Grosso. Então, por ser uma cidade pequena e a minha família ser muito grande, eu tenho 2 irmãos e tinha vários primos, então a nossa infância ela sempre teve muito contato com a natureza, a gente sempre brincou muito em rios, saía para pedalar, jogar futebol, muitas brincadeiras de criança mesmo, de gastar energia, de correr na rua, jogar bola. E foi assim que eu passei a minha infância. Então, né, esse contato todo com a natureza, a afinidade que eu tive durante a escola, o ensino médio, nas áreas de biologia, geografia, eu sabia que eu queria alguma coisa voltada para o meio ambiente, fazer alguma coisa profissionalmente nisso. Então, aliado a isso, a profissão do meu pai também, por ser engenheiro agrônomo, eu conhecer a rotina, com que ele trabalhava, como era o trabalho, eu acabei optando por agronomia para fazer o vestibular. Então, eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso e fui aprovada para o campus de Sinop. Então, lá eu comecei minha trajetória como estudante e pesquisadora também. A história com a pesquisa, ela começou na época que eu comecei a ser monitora de bioquímica. Então, acho que no 4º ou 5º semestre da faculdade, eu passei a me interessar, querer fazer pesquisa. Isso surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma prima minha que já fazia faculdade. Ela começou a falar que estava indo em congressos, apresentar resumos. E isso começou a me encantar. Então eu também quero isso para mim. Na época eu tinha muito interesse na área de pós-colheita, então é engraçado olhar para trás e pensar como que a gente vai mudando ao longo da carreira. E como é bom mudar também. Às vezes a gente se prende a isso. E por medo, né? O que vai acontecer se eu mudar de área? Será que eu devo, não devo? Mas enfim, o fato foi que eu mudei bastante. Eu comecei querendo essa área de pós-colheita e falei, vou trabalhar com bioquímica. O meu TCC na agronomia, comecei a fazer pesquisa com isso, então foi na área de qualidade de méis. A gente coletava os méis de apicultores e fazia avaliações no laboratório. Com esse trabalho eu fui para vários congressos, conheci muitas cidades no Brasil, fui para Salvador, fui para Gramado, participei de vários eventos e isso foi me levando para o caminho do mestrado, né? Eu passei a almejar isso para a minha vida. Então, na época que eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria seguir essa área, né? E futuramente fazer um doutorado também. O mestrado, como eu falei para vocês, eu mudei de área daí, né? Como é importante a gente conhecer e respeitar, né, as afinidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira. No final da faculdade, eu fiz uma disciplina de sementes, era uma disciplina optativa. E eu me apaixonei por essa área, que foi a partir daí que eu decidi fazer o mestrado na área de agronomia para estudar tecnologia de sementes. Eu fiz o mestrado na UFMT de Sinop também, onde eu fiz a graduação. E foram 2 anos de muito aprendizado. Eu trabalhei com sementes de milho e foi uma mudança muito grande de área também, né? Você aprende coisas de uma área e depois você muda totalmente. Então, a decisão por entrar no doutorado, ela foi muito difícil, porque junto com a vontade de continuar com a pesquisa, também veio muito medo do futuro, né? Então, o doutorado tem uma duração de 4 anos, né? Eu já tinha passado por uma graduação de 5 anos, mais 2 anos de mestrado. Você começa a pensar, será que eu vou arrumar emprego depois? Eu gosto tanto de pesquisa assim, mas como que eu vou me colocar no mercado de trabalho, né? Porque no Brasil, o pesquisador muitas vezes ele está limitado a um professor de universidade que faz pesquisa, né? Ou empresas da nossa área como a Embrapa, por exemplo. Mas mesmo com todos esses meios eu falei, não, vou fazer doutorado. E aí que eu decidi mudar de universidade, né? Mudar de áreas, mudar de orientador, mudar tudo, porque mudar é muito bom. Então eu decidi ir para Unesp, de Botucatu, que é um centro de referência no estudo de sementes, e foi para lá que eu fui. E a Unesp me abriu muitas portas.
é uma universidade muito conceituada e antiga, né? Então a gente vê a diferença de uma universidade mais nova para uma mais estruturada, que tem convênios internacionais e tudo. E uma das coisas que me marcou muito foi quando eu fui fazer entrevista para o doutorado e eles já deixaram bem claro assim, qual que é seu nível de inglês? Porque aqui todos os estudantes de doutorado a gente quer que eles vão para fora e fiquem pelo menos um período lá, 1 ano, 6 meses, o tempo que for. E isso era um dos atrativos para mim do doutorado também, ter essa oportunidade de conhecer outros países e fazer pesquisa em outros lugares. Mas não quer dizer que foi fácil também. O doutorado, eu falo que o quanto a gente cresce em conhecimento técnico, é o tanto que a gente cresce pessoalmente também. Acho que foi o período da minha vida que eu mais me desenvolvi pessoalmente e aprender a resolver problemas, porque a pesquisa ela não é só aquilo que a gente vê no laboratório, né? Desenvolver, fazer um delineamento experimental, tantas repetições, isso e aquilo. Ela é muito mais do que isso, né? Você sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, sempre tem que improvisar alguma coisa. Então a pesquisa é isso, é resolver problemas, e eu acredito que isso a gente leva para a vida toda, né? Não só na escrita da tese, na escrita de um artigo. Então durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer uma parte da pesquisa em outro país. Eu fiquei 4 meses na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Lá eu desenvolvi uma parte da minha tese e foi um período maravilhoso de conhecer como é a pesquisa em outros países, né? No Brasil a gente passa por muitos problemas estruturais, problemas de financiamento, muitas pessoas fazem doutorado ou mestrado sem bolsa. Então lá ver como a pesquisa era tratada, né? Como a gente tinha facilidade de aquisição de materiais, de estrutura para fazer, de tudo, assim, é um outro mundo. E aí a gente olha para o Brasil e fala, nossa, o que a gente faz aqui tem que ser muito aplaudido, porque é uma competição muito desleal, assim, né? Passados longos 4 anos de doutorado, escrita da tese, defesa, aí eu voltei àquele medo que eu tive lá no início, antes de começar o doutorado. E agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Depois de terminar o doutorado, eu fiquei um tempo desempregada, mas como eu já vinha prestando concursos, eu fui chamada um tempo depois que eu terminei. Então, desde então, sou professora na área de Ciências Agrárias aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Nova Andradina. Atualmente, eu continuo trabalhando na área de produção de sementes, desenvolvendo pesquisas nessa área, especificamente com sementes de soja. Durante minha trajetória na pesquisa, teve um momento marcante assim, que eu senti um preconceito em relação a eu ser mulher, que foi no momento da entrevista do doutorado. Foram muitas perguntas relacionadas se eu tinha família, se eu era solteira, se eu pretendia me casar nesse período, que é o que as mulheres sofrem, né? A dificuldade que a gente tem, né, de trabalhar, né? Porque como isso exige uma dedicação exclusiva, sempre está subentendido que a mulher ela tem que cuidar de outras pessoas ou cuidar da família. Então ela teria que dividir a atenção dela da pesquisa com a família. Mais ou menos isso. Em relação aos colegas de trabalho, de laboratório, eu nunca passei por nenhuma situação que me intimidasse por eu ser mulher. Meninas, vocês já devem estar sentindo o peso que é ser mulher e os desafios que a gente enfrenta na nossa sociedade. Imagina ser mulher na pesquisa e imagina ser mulher numa área dominada por homens. Com certeza virão muitos desafios, mas o que eu digo vale a pena cada vez que você consegue se impor diante de uma situação, consegue superar alguma situação de machismo, consegue provar que você é sim capaz de fazer e desenvolver o que você quiser. Então, venham para a área de agrárias. Quando eu fiz agronomia, tinham poucas mulheres. Hoje a gente já está conseguindo equiparar esses números. E a gente precisa cada vez mais ter mulheres na pesquisa, mulheres professoras, mulheres que a gente possa se espelhar e conseguir se ver no futuro. Então, meu recado para vocês venham para essas áreas, vamos ocupar esses espaços.